Olha, uma operação policial recente lá no Rio de Janeiro, bem violenta, né? Virou notícia em todo lugar. Só que por trás daquela história oficial, sabe, de combate ao crime, tem uma teoria bem mais complexa e até perturbadora. Uma que sugere que o caos era o objetivo. E aí que entra essa acusação principal, que vem do jornalista Célcio Rocha de Barros. Para ele, a operação não foi um fracasso de jeito nenhum. Pelo contrário, foi um sucesso, só que com um objetivo secreto. Basicamente, redesenhar o mapa do poder no Rio, sabe? Tirar uma facção para colocar a outra no lugar. Então fica a pergunta, né? Qual foi o real objetivo dessa operação no Rio? Foi só uma tentativa legítima, que acabou dando errado, de segurar uma facção criminosa? Ou será que foi algo completamente diferente, com uma intenção escondida por trás de tudo? Ok, então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender qual foi a justificativa oficial, né? O que foi dito publicamente para uma operação que teve um custo tão alto, com tantas vidas perdidas. No papel, o objetivo parecia bem claro. A ideia era impedir que o Comando Vermelho, que já estava recuperando o território, continuasse crescendo. O foco era conter essa expansão e, de queda, prender um dos líderes. Sabe, à primeira vista parece uma ação de segurança pública normal, né? Só que o custo foi altíssimo. 4 policiais e muitos moradores morreram. E aí, de repente, a operação foi encerrada. Do nada. E é exatamente nesse ponto que a história oficial começa a não fechar. Bom, agora a gente entra na primeira grande crítica que foi feita. A falta de um plano para o dia seguinte. Tipo, o que acontece depois? Olha só, o senador Alessandro Vieira, que foi delegado por 20 anos, ele bota o dedo numa ferida, numa falha de estratégia que é gritante. O que ele diz é que uma operação desse tamanho, sem um plano para o que vem depois, é basicamente inútil. Não dá para simplesmente chegar, enfraquecer uma facção e ir embora, deixando um buraco, um vácuo de poder ali. E essa citação do Célcio Rocha de Barros, nossa, ela resume perfeitamente o que aconteceu. Pensa bem, a polícia entra, tem todo aquele confronto e depois, a polícia vai embora. E os moradores ficam lá, sozinhos, com seus mortos e, de novo, sob o domínio do mesmo grupo criminoso que não demora nada para se reorganizar. E aqui tem um ponto que o senador Vieira levanta que é chave para entender tudo isso. Ele faz uma distinção bem importante. Ele diz que existem problemas, digamos, financeiros e problemas territoriais. Atacar o dinheiro do crime, a lavagem, isso é super importante, claro, mas isso não derruba a barricada de concreto, não acaba com o Estado paralelo. Para resolver isso, a solução tem que ser territorial, ou seja, o Estado tem que ocupar, e foi justamente isso que não aconteceu. Então peraí, se a tática não faz sentido como segurança pública, qual seria a outra explicação? É aqui que a gente sai daquela crítica de foi incompetência e entra numa teoria de intenção. A tese é a seguinte: a falta de um plano não foi um erro, foi o plano. A ideia era exatamente essa: criar um vácuo de poder de propósito. O Estado entra, dá uma pancada em um dos lados do conflito e sai de cena, para o outro lado ter o caminho livre para assumir o controle. E essa estratégia funcionaria em 4 passos bem definidos. Olha só. Primeiro, vem a operação de impacto para enfraquecer o Comando Vermelho. Segundo, logo em seguida, a polícia vaza, sai de lá rapidinho. Terceiro, com a saída da polícia, se cria aquele vácuo de poder. E o passo final? A milícia, que seria supostamente aliada de quem está no poder, encontra o terreno limpinho para expandir o seu domínio. Para resumir a história toda, a acusação é bem direta. A de que o governo do Rio estaria usando a polícia não para botar ordem na casa, mas para basicamente abrir caminho para um grupo criminoso aliado. Agora, vamos sair um pouco do Rio e olhar para o cenário nacional, porque essa crise local está gerando um efeito dominó na política do país inteiro. E as consequências, olha, são gigantes. É meio maluco pensar isso, mas essa crise no Rio acaba criando oportunidades políticas. De um lado, o governo federal vê uma brecha para avançar com o próprio pacote de segurança. E do outro, de um jeito muito conveniente para algumas pessoas, um assunto que não saía do noticiário, a tal da anistia para o Bolsonaro, some, simplesmente evapora da pauta. Isso só mostra como o timing na política é tudo, né? É só a gente lembrar como aqueles episódios com Roberto Jefferson e a Carla Zambelli, bem ali na véspera da eleição, tiveram um impacto gigantesco. Do mesmo jeito, essa crise de segurança no Rio agora está virando o jogo da agenda política nacional. E a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. Se uma operação de segurança parece tão, mas tão falha na estratégia que ela vira um caos,
Talvez a pergunta certa não seja por que deu errado. Talvez a pergunta seja para quem esse caos todo é bom. Uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.